Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 de língua inglesa do PET volume 3 do segundo ano do ensino médio. As atividades começam na página 113 e tem uma mensagem do professor Fernando Rangel para vocês nesse site e para os pais também. E aqui tem um detalhamento, né, do tema, da unidade temática e das habilidades. Mas o tema, pessoal, continua sendo compreensão escrita, leitura, por ser a habilidade do inglês mais presente, mais comum em exames de vestibular e de concursos, e também por ser uma habilidade um tanto quanto complexa ou profunda, né, que muitas questões precisam ser consideradas quando a gente trata de leitura em língua estrangeira, ainda mais se o leitor não for fluente na língua. Então vamos às atividades. Na página 114, pessoal, já começa com perguntas pessoais, com duas perguntas pessoais. O que você tem feito durante esse período de pandemia? Você tem se sentido mais entediado, sozinho, desanimado ou tem aproveitado o seu tempo e realizado atividades divertidas? E para que estão fazendo essas perguntas, pessoal? Essas perguntas são de pre-reading, de pré-leitura. Essas perguntas têm a ver com o texto e elas vão preparar vocês para o texto. Ao falarem sobre as experiências pessoais de vocês, pessoal, vocês vão imediatamente vai vir muito vocabulário para a cabeça de vocês, muitas expressões sobre o que vocês estão fazendo nesse período de pandemia. E o texto vai falar sobre isso. Ok? Então esse é o propósito dessa atividade, preparar vocês para as atividades seguintes e para a compreensão total do texto. Na letra B já diz para vocês lerem o que alguns jovens da Itália registraram durante o período em que eles estavam isolados. Aqui tem um site com a matéria completa. E então aqui está falando sobre os jovens, assim como vocês, só que da Itália, o que eles estão fazendo enquanto estavam isolados. Então essa atividade foi importante, pessoal, porque vocês podem ter pensado o seguinte: eu fiquei jogando mais videogame, eu comecei a mexer mais em redes sociais. E pode ser que os jovens italianos fizeram as mesmas coisas. Então, isso vai ajudar vocês no entendimento do texto, ok? Vocês vão ver quantas informações isso vai trazer para vocês. Na questão 2, pessoal, estou pedindo para que vocês retirem do texto palavras ou expressões que vocês conseguem identificar ou por serem parecidas com as palavras em português ou por vocês entenderem pelo contexto, que são as palavras cognatas, as palavras parecidas com português e que têm o mesmo significado. Tem algumas palavras também utilizadas no mundo dos computadores, que são meio que internacionais, então vocês vão entendê-las facilmente. E depois, pessoal, vocês vão escrever o significado das palavras identificadas com a ajuda de um dicionário bilíngue, ok? De inglês e português. Então, por exemplo, identity é um cognato, uma palavra em inglês que se parece com o português e tem o mesmo significado. Lockdown não é cognato, mas nós, durante esse período de quarentena, nós aprendemos o que isso significa, certo? Diaries, parecido. Life, during. Life não é parecida, mas acho que todos vocês já sabem o que significa. During é um cognato. Coronavirus pandemic, cognatos. Intimate, cognato. Look não é, mas vocês sabem o que é. Love, life. Ok. Então, pessoal, só para exemplificar, separei essas palavras só para exemplificar, mas vocês vão fazer isso com o restante do texto todo, ok? E escrever o que elas significam. Agora, pessoal, e esse exercício, essa atividade, pessoal, é importante também pelo seguinte: quando vocês forem separar essas palavras, as palavras conhecidas e as palavras cognatas, isso, mesmo que elas sejam palavras isoladas, já vai vir muita informação para a mente de vocês. Então, ao vocês colocarem essas palavras juntas, vocês vão estabelecer uma ideia, vão criar uma ideia sobre o que está dizendo aqui no texto, ok? E se vocês quiserem ter um entendimento geral desse texto, um entendimento total desse texto, mas vocês não são fluentes, eu sugiro que vocês procurem somente as palavras que vocês não conhecem
num dicionário ou no tradutor, ok? Para a habilidade de vocês, para o aprendizado de vocês, é mais benéfico que vocês procurem somente as palavras desconhecidas do que vocês simplesmente colocarem esse texto num tradutor, ok? Mas vocês podem e devem utilizar os recursos que vocês tiverem disponíveis em casa, assim como o próprio PET sugere. Vocês podem utilizar tradutor, dicionários, porque essas atividades têm a função de fazer com que vocês treinem para exames de vestibular ou de concurso, por exemplo. Depois nós temos aí algumas questões sobre o tema do texto, sobre o conteúdo do texto, e pergunta-se o seguinte: qual a ideia central do texto? Então, agora que vocês já têm um entendimento total do texto, pessoal, fica mais fácil responder essa pergunta. Vocês já sabem o tema, antes mesmo de lerem o texto, foi feita uma pergunta para vocês, justamente para situar vocês sobre o que o texto ia falar. Esse texto foi retirado da Teen Vogue e nós sabemos aqui nessa questão que é uma revista para adolescentes. Qual é o gênero desse texto e qual a principal função comunicativa dele? Então, qual que é o gênero desse texto, pessoal? É um artigo de opinião, é uma poesia, um poema, perdão, é uma propaganda. Qual que é a função? É informar, é dar instruções, é narrar. Quem escreveu esse texto? Analisando a estrutura, pessoal, desse texto, vocês já vão chegar a essa resposta, ok? Vocês sabem onde encontrar o nome do autor ou da autora desse texto, ou até mesmo através de palavras, né, que são utilizadas para identificar quem escreveu, como por exemplo, by. E 4, qual a data de publicação desse texto. Então procurem a data de publicação desse texto, mas tomem cuidado que pode aparecer mais de uma data e isso pode confundir vocês, mas então fiquem bem atentos à data de publicação e não à data em que o texto foi acessado. Na página 115, pessoal, vem as questões que que buscam respostas sobre informações específicas do texto, como a própria instrução aqui diz, né? Essa informação aqui, tópicos, habilidades, informação específica e objetivos do leitor. Então agora vocês vão ter que voltar no texto, mas não é necessário que vocês leiam ele totalmente. Vocês só vão procurar informações específicas e agora utilizar aquela estratégia de leitura chamada scanning, que seria o escaneamento do texto, como se fosse um scanner. Vocês vão procurar apenas as informações específicas. Então, de acordo com o texto, em qual situação estão os adolescentes italianos? O que eles têm feito nesse período? Como vocês já leram esse texto alguma vez, pessoal, vocês já sabem em qual parágrafo vocês vão encontrar essa resposta. Em qual parágrafo está falando sobre situação? O que eles estão fazendo no período da pandemia? E se está citando período, pessoal, pode ser que apareça alguma palavra como meses, ou alguma data, algum mês, ok? Então isso já vai ajudar vocês a chegarem na resposta. Na 6, qual a sua opinião sobre essa afirmação que o texto faz? Isolation is sure to impact us all in different and often unknown ways. Para que vocês respondam essa pergunta, vocês vão ter que saber o que significa essa afirmação do texto, ok? Então utilizem aí os recursos de vocês, dicionário, tradutor, e expressem a opinião de vocês sobre uma afirmação que o texto faz. Na 7, de que modo a autora teve acesso à vida dos adolescentes italianos? Aqui vocês vão procurar informações específicas também. E se tem a opinião da autora, pessoal, vocês vão procurar por pronomes que se refiram a ela. Então, por exemplo, se ela utilizou a primeira pessoa, vocês vão procurar I ou me, ok? E porque aí vai mostrar experiências que a autora do texto teve. Na 8, qual a percepção da autora em relação ao modo como os adolescentes italianos estão passando o período de isolamento? Esse sentimento foi baseado em quais atitudes dos adolescentes? Aí, novamente, vocês vão procurar passagens do texto em que a autora tenha falado a própria opinião dela, utilizado a primeira pessoa, e vão ver se esse sentimento foi baseado em quais atitudes dos adolescentes. Essas informações vão estar juntas, ok, pessoal? Porque elas têm a ver uma com a outra.
Bom, pessoal, por hoje é só. Nessa semana são somente essas atividades. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou por e-mail. Meu aplicativo Conexão Escola não está funcionando e nunca funcionou, mas não fiquem em dúvidas, me procurem se vocês tiverem dúvidas. Vai ser um prazer ajudar vocês. Thank you so much for watching. Until next time.